Oi gente, eu sou a Mila Guiar e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o tema é pesado, tenso e completamente real. A história que vou contar agora parece até ficção, mas infelizmente aconteceu de verdade. É a história de uma mulher chamada Rhonda Darry, que viveu nos Estados Unidos no século XIX e teve uma das trajetórias mais trágicas e cruéis que eu já ouvi na minha vida. Sério, gente, preparo psicológico. Rhonda nasceu em 1834, no estado de Illinois, em uma família simples de fazendeiros pobres. Era filha do casal Jacob e Rachel Darry e tinha mais 8 irmãos. A família vivia da agricultura, como a maioria das famílias na época. Eles não tinham luxo nenhum, mas viviam de forma honesta. E como toda jovem daquela época, Rhonda foi crescendo num mundo bem fechado, com muitas regras sociais, especialmente para as mulheres. Só que aos 16 anos, algo mudou em sua vida. Rhonda se apaixonou. E o nome do rapaz? Charles Phoenix. Os dois começaram a se encontrar às escondidas, trocar cartas, aquele amor jovem, intenso e totalmente inocente. Só que o problema apareceu quando a mãe de Charles descobriu todo esse romance. A senhora Phoenix era uma mulher influente, com mais dinheiro e, digamos assim, muito preconceituosa. Ela achava que Rhonda não era boa o suficiente para o seu filho. E o motivo? Uma suspeita muito antiga de que a avó paterna de Rhonda era conhecida na cidade por mexer com ervas, chás e pactos, e já tinha sido chamada de bruxa mais de uma vez. E a gente que já conhece muitas histórias sabe que qualquer mulher que usasse plantas medicinais ou ajudasse no nascimento de crianças era facilmente rotulada como feiticeira. E isso tudo era motivo para escândalo. A mãe de Charles fez de tudo para que os dois se separassem. E segundo os relatos da época, ela começou a ameaçar amaldiçoar Rhonda se o namoro continuasse. Já em outras versões dizem que a própria avó de Rhonda, ofendida em ver a neta xingá-la e rejeitá-la em público, lançou uma maldição sobre ela e depois de uma briga violenta entre as duas. E aí, gente, a vida de Rhonda virou um pesadelo depois de tudo isso. Pouco tempo depois, Rhonda começou a apresentar comportamentos muito estranhos. Dizia ouvir vozes, ver sombras e falava que era perseguida por um ser chamado Old Stretch, um nome usado naquela época para se referir ao próprio demônio. Ela parou de se cuidar, andava pela casa de camisola e o cabelo sempre desgrenhado. Dizia que os espíritos apareciam para ela durante a noite. A família sempre tentou protegê-la, mas a situação só piorava e como a cidade já tinha preconceito com a família por causa da avó bruxa, o povo começou a exigir que a família tirasse Rhonda dali. Eles foram ameaçados de serem exilados da comunidade. Gente, imagina isso. Ou você interna sua filha ou perde tudo, casa, terra e tudo que você conquistou. E foi nesse momento que a mãe de Rhonda, totalmente desesperada, levou a sua filha até o médico e o diagnóstico foi doença mental totalmente incurável. E naquela época, esse tipo de diagnóstico era basicamente uma sentença de abandono. A medicina ainda engatinhava e as doenças mentais eram tratadas como se fossem casos de possessão demoníaca ou loucura eterna. Rhonda foi internada em um hospital em Jacksonville, que era na prática um depósito de pessoas indesejadas, doentes, pobres e abandonadas. E foi ali que ela conheceu o próprio inferno. Rhonda foi considerada perigosa e agressiva, e não existiam medicamentos adequados naquela época, e os métodos de contenção eram totalmente medievais. Ela foi literalmente presa dentro de uma caixa de madeira, quase sem ventilação, onde mal conseguia se mover. Ali, ela ficou durante 40 anos, onde ela fazia tudo. Dormia, comia e defecava. Tudo no mesmo lugar. Sem banho, sem higiene e nenhum tipo de luz. Com o tempo, ela perdeu todos os dentes e ficou cega. Muitos dizem que ela arrancou os próprios olhos para não ver mais os demônios a perseguindo. Ela perdeu os movimentos das pernas, teve feridas, infecções, infestações de vermes, e é difícil até a gente conseguir imaginar tudo que essa mulher passou. Mas em 1904, uma esperança apareceu. Um médico chamado Dr. George Ziller, que trabalhava no hospital de Peoria, ouviu falar da história de Rhonda e ficou horrorizado com a situação dela. Ele foi até o hospital onde ela estava, viu a situação com seus próprios olhos e começou uma batalha judicial para tirar Rhonda daquele horror, e conseguiu. E quando Rhonda chegou a um novo hospital, ela recebeu seu banho decente em décadas. Os médicos da equipe cuidaram dela com todo carinho, trocaram suas roupas e a alimentaram.
Ela já era uma senhora e estava muito debilitada, mas pela primeira vez em anos foi tratada com dignidade. Mesmo sem falar nada, ela demonstrava reações ao Dr. Ziller como se soubesse que finalmente tinha alguém do seu lado. Ela só conseguia se locomover com as suas mãos, usava fraldas, passou os 2 últimos anos de sua vida em paz, dormindo numa cama, comendo todos os dias e recebendo muito cuidado. E em 1906, Rhonda Derry faleceu de causas naturais e foi enterrada no cemitério do hospital em uma lápide simples, identificada como paciente de número 217. A história dela começou a ficar conhecida e comover muitas pessoas porque estavam sendo publicados em jornais da época. Virou tema de livros, artigos médicos e investigações paranormais. E com o tempo, visitantes e funcionários do antigo hospital começaram a relatar aparições, vozes e vultos de sensação de estarem sendo observados. Alguns dizem que viram a figura de Rhonda andando somente com as mãos pelos corredores, como fazia nos seus últimos anos de vida, mas a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu com Rhonda Derry? Ela foi vítima de uma maldição ou era só uma doença mental? Talvez Rhonda tivesse acreditado tanto que estava amaldiçoada que sua mente colapsou. Talvez ela apenas tivesse um transtorno que hoje em dia poderia ser tratado normalmente. Mas o que não dá para negar é que ela foi vítima de abandono, preconceito e tortura. E essa é a maior maldição que ela passou no fim das contas. E aí, me conta, você gostou dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que curte e gosta desse tipo de histórias reais e impactantes como essa. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.